Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, me chamo Igor Sintra, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Já também ocupei o cargo de auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo e analista tributário da Receita Federal. E hoje eu estou aqui para comentar as principais características do recente edital publicado para o provimento aí do cargo de auditor fiscal da Prefeitura de Cuiabá, Estado do Mato Grosso. Deve ser uma das grandes oportunidades que teremos na área fiscal no curtíssimo prazo, remuneração excelente. Vamos falar aqui sobre a quantidade de vagas, vamos falar aqui a respeito das áreas de conhecimento, mas também vamos principalmente falar aqui de como eu dividiria a carga horária de cada disciplina nessa reta final, ou seja, no pós-edital, e também gostaria de comentar com vocês aspectos relacionados a minha especialidade, a minha disciplina, contabilidade geral, contabilidade avançada e contabilidade de custos. O que a gente pode esperar a respeito dessas disciplinas? Seja para a área de gestão tributária, auditor raiz que estamos acostumados, seja para a área de tecnologia da informação e também a área ali relativa a direito processual tributário, né? Então vamos falar sobre esses aspectos nesse vídeo. Já peço aqui que deixe o like e também que se inscreva, né? Que se inscreva no meu canal, porque ao longo aí dos próximos dias certamente teremos muitos conteúdos relacionados à contabilidade geral da FGV, né? Em provas aplicadas pela banca FGV, para que você então conheça o estilo dessa banca, para que você chegue lá no dia da prova mais bem preparado, mais bem preparada. Combinado? Então fica aqui o convite também para que você me siga lá no Instagram, né? Tem qualquer dúvida relacionada a essa live ou até qualquer outro conceito relacionado à contabilidade, à área fiscal, fique aqui à vontade para me procurar aqui no Instagram. Vou ter o maior prazer em falar com você. Além disso, eu vou deixar mais uma vez aqui o convite para que você se inscreva no meu canal aqui no YouTube. Tenho muito conteúdo de qualidade para você gratuitamente. Aqui está o meu canal no Telegram, tá? Canal no Telegram para você participar aí gratuitamente. Então vamos analisar aqui as características, né? As principais características desse certame. E eu vou fazendo as minhas análises, né? Lembrando que aqui eu vou tentar ser mais objetivo possível, afinal, concurseiro não pode perder tempo. Então vamos lá. Olha só, situação atual, né? O edital foi publicado, né? A gente já sabe aí qual que vai ser a banca, né? A Banca Fundação Getúlio Vargas, a temida FGV. Vamos falar aqui dos critérios de eliminação. Afinal, historicamente, o concurso de Cuiabá ele foi muito difícil, né? Me lembro lá em 2014, você teve ali o concurso para o ISS Cuiabá e apenas 3 candidatos sobreviveram aos critérios de eliminação. É verdade, é isso mesmo. Apenas 3 candidatos não foram eliminados no concurso de 2014. Essa é a razão pela qual, logo na sequência, em 2016, você teve um outro certame, né? Bom, dessa vez, né, foram ali oferecidas, pelo menos no edital, 12 vagas imediatas, nesse último edital que foi publicado aí na semana passada, mas veja que você também tem o cadastro de reserva. Isso acaba sendo muito importante, principalmente em fiscos municipais, porque é muito comum essas listas rodarem muito dentro do prazo de vigência do concurso. Então eu já vi muitas pessoas falando, são poucas vagas, né? Apenas 6 vagas para a gestão tributária, que é aquele cargo mais raiz que você que está acostumado a estudar para a área fiscal acaba tendo contato, né? 3 vagas imediatas para a TI e 3 vagas para processo tributário, né? Então eu já vi muitas pessoas falando que são poucas vagas e que não vão nem tentar. Só que lembro lá, né? Essas vagas acabam rodando muito em fiscos municipais. Não me canso de dizer, lembro que uma vez houve um concurso não muito distante, né? Um concurso recente lá para a Prefeitura de Santos. E você tinha apenas uma vaga no edital, né? Uma vaga mais cadastro de reserva. Eu lembro que muitos alunos falaram, eu não vou nem fazer essa prova, uma vaga só vai ser impossível. Vai fazer essa prova porque certamente vão chamar mais do que apenas uma vaga.
A última vez que acompanhei, já tinham nomeado 24 auditores fiscais na Prefeitura de Santos. Então, eu diria que certamente você vai ter aí muito mais candidatos do que tão simplesmente as 12 vagas imediatas, razão pela qual eu acho que é uma bela oportunidade. A remuneração não é aquela que está no seu edital, não. Você vai receber cerca de R$30 mil líquidos todo mês na sua conta. Então a remuneração é melhor do que aquela prevista no edital. Isso é comum em cargos aqui da área fiscal, é onde você tem ali dentro da remuneração total várias variáveis, né? Várias variáveis. Então você tem ali verbas indenizatórias, enfim, você tem ali aspectos que não foram considerados no edital e que você vai acabar recebendo ao longo aí da sua jornada enquanto auditor fiscal lá da Prefeitura de Cuiabá, tá bom? Lembro que as provas vão ser aplicadas, pelo menos é a previsão inicial, 15 de dezembro de 2024, né? Então agora não há mais momento, não há mais tempo para que você perca tempo. Esse é o momento que você necessariamente tem que se preocupar com os principais tópicos das principais disciplinas. Eu diria que é uma loucura nesse momento você pensar em se preocupar com todo o conteúdo programático do edital. Professor, mas o ideal não é analisar todo o conteúdo programático? É claro que é, o ideal é sim, você analisar todo o conteúdo programático do edital. Isso é o mundo ideal, mas a gente não está mais no mundo ideal. Agora a gente já tem a prova marcada, dia 15 de dezembro, então necessariamente você vai ter que ter um cuidado especial na análise de todas as disciplinas que compõem ali o seu edital. Necessariamente você tem que pegar os principais tópicos e martelar muito nesses tópicos, né? Então, por exemplo, 80% do seu tempo de estudo tem que ser direcionado àquilo que mais interessa, aquilo que é mais cobrado pela banca Sebrasp. E 20% do seu tempo de estudo você vai tentar ali caçar mais alguns outros tópicos. Então tenha cuidado, no pós-edital não é momento de você se preocupar com abraçar todo o conteúdo programático do edital. Principalmente, a gente vai ver, porque não há um critério de eliminação muito cruel presente em várias provas da Banca FGV, que é, por exemplo, 50% de acerto em cada disciplina, ou ainda 40% de acerto em cada disciplina. Então, cuidado, agora não é o momento de abraçar todo o conteúdo programático do edital. No mundo ideal, sim, eu gostaria que você tivesse conhecimento de todos os tópicos, mas agora no pós-edital você necessariamente tem que focar naquilo que provavelmente estará na sua prova, tá bom? E lembro que requisito para você prestar essa prova, nível superior em qualquer área de formação. Legal? Bora continuar aqui, olha. Coloquei já logo de cara critérios de eliminação justamente para reforçar essa ideia que eu falei. Não se preocupe em abraçar todos os tópicos do edital. No mundo ideal eu gostaria que sim, você tivesse conhecimento, mas agora você tem que focar naquilo que tem mais probabilidade de cobrança em sua prova, isso em todas as disciplinas. Então olha só o critério aqui de eliminação, item 9.15 do seu edital, ele fala que vai ser considerado aprovado aqui na prova objetiva o candidato que cumulativamente não zerar, então você não pode zerar qualquer disciplina, e só cuidado com esse qualquer disciplina, porque muitas vezes aqui é um conjunto de disciplinas, você vai perceber no próximo slide, né, como você tem ali conjuntos de disciplinas, né, então que acabam agrupando 2 ou até mesmo 3 disciplinas. Então aqui não é que você não pode zerar qualquer disciplina, mas é um grupo de disciplina, tá bom? E o item B basicamente é fazer no mínimo 50% de acerto em termos de pontuação nas 2 provas objetivas, a prova que será aplicada pela manhã, com 70 questões objetivas, e a prova que será aplicada pela tarde, também com 70 questões objetivas. Então, 48 pontos na prova 1, basicamente é um pouquinho mais, né, do que, um pouquinho mais ali do que 50%, porque a prova 1, ela tem 95 pontos, então arredondaram aqui para cima. E a prova 2, ela tem 130 pontos, então você precisa de no mínimo 65 pontos para não ser eliminado. Então veja que são 2 critérios cumulativos. Não pode zerar, né? Não pode zerar nenhum grupo ali de disciplinas e você tem que basicamente aqui conseguir 50% de acerto nas 2 provas, só que no caso da prova 1, né, 50% seria 47,5 pontos.
então arredondaram aqui para 48 pontos. Então vamos conhecer aqui, olha, as disciplinas. E aqui nessa análise eu vou focar aqui em gestão tributária, mas as dicas que eu vou dar aqui para a gestão tributária, que é a área aqui do auditor raiz, você pode aplicar lá para a área de TI, para a área de processo tributário. Mesma coisa, o mesmo conceito. Então olha só, você vai ter duas provas, a prova 1 pela manhã, a prova 2 pela tarde. Aqui em gestão tributária você tem língua portuguesa, você tem as disciplinas aqui de exatas, direito administrativo e constitucional. Você tem direito tributário 1, que é aquele direito tributário que você já está acostumado lá da área fiscal. Veja que aqui você tem um grupo de direitos, né? Civil, empresarial e penal. Então, por exemplo, você não pode zerar este grupo, né? Você não pode zerar essas 10 questões aqui. E você também tem aqui contabilidade geral. Veja que temos 70 questões distribuídas aqui dessa maneira, né? 10 questões de português, 10 para exatas, 15 para direito administrativo, 15 para direito tributário, aliás, tem direito administrativo e constitucional, 15 para direito tributário, você tem aqui esse grupo de direitos, né, civil, empresarial e penal, e 10 de contabilidade geral. Só que cuidado que você tem um peso, né, você tem um peso aqui, por exemplo, peso 2 para direito tributário e peso 2 para contabilidade geral. Fato é que essas disciplinas acabam ganhando relevância em termos de pontos, né? Que é o que vale para você ser ou não aprovado, né? Então veja que a prova 1 vale 95 pontos, né? Dos quais você vai precisar de no mínimo 48 para não ser eliminado, né? Certamente não vai ser suficiente para que você consiga a sua aprovação dentro do número de vagas, né? Vai precisar de muito mais do que isso, mas para não ser eliminado, no mínimo 48. E na prova 2, você vai ter legislação tributária municipal, 10 questões peso 2, auditoria, que é auditoria contábil e fiscal, né? 10 questões também, peso 2. Você vai ter a contabilidade avançada e de custos, 15 questões, peso 2. Direito tributário 2, que basicamente é o que? Reforma tributária. Olha só a quantidade de questões, 25 questões, peso 2 de reforma tributária, a disciplina aí mais importante, se você analisar aí de maneira isolada. E a gestão e liderança no setor público, 10 questões, peso 1. Então veja que você também tem os pesos aqui, totalizando 130 pontos. Então nessa prova 2, a prova inteira então totaliza 225 pontos. Então é fundamental que nesse pós-edital, ao você definir a carga horária de cada uma dessas disciplinas que você vai ter que estudar, daqui até o dia da prova, que você leve em consideração alguns aspectos. Em regra, quando eu estou pensando no longo prazo, eu falo para os meus alunos o seguinte: você tem que levar em consideração 3 aspectos na definição da sua carga horária. Primeiro, a relevância da disciplina, é claro, né? Quanto mais relevante, maior é a carga horária que você tem que destinar para aquela disciplina. O segundo critério que eu gosto de falar para os meus alunos é o tamanho daquela disciplina, ou seja, quanto maior é a disciplina. Então, por exemplo, uma disciplina que tem 30 aulas, eu tenho que destinar um tempo maior para aquela disciplina, ao passo que outra disciplina eu tenho só 4 aulas, então não preciso de uma carga horária tão alta. E isso é válido no longo prazo, a gente vai ver que vai mudar um pouco essa lógica aqui. E, além disso, o seu conhecimento em cada disciplina. Afinal, se você tem um belo conhecimento, um ótimo conhecimento em determinada disciplina, você não precisa de tanto tempo de estudo para aquela disciplina naquela reta final. Afinal, você só está realizando as suas revisões, ao passo que uma disciplina que você sabe que você tem dificuldade, por exemplo, uma disciplina que você nunca estudou na vida, aí você vai ter que definir uma carga horária maior para essa disciplina. Então veja que no longo prazo eu levo esses 3 critérios para a definição de carga horária de um ciclo de estudos, né, para cada disciplina para os meus alunos. Relevância daquela disciplina, conhecimento do aluno a respeito de cada uma dessas disciplinas e tamanho da disciplina. Agora, no pós-edital, eu digo que você deve levar em consideração apenas dois critérios: relevância da disciplina e o seu conhecimento naquela disciplina. Eu acho que agora não é mais o momento de você analisar o tamanho daquela disciplina. Eu vou te dizer o porquê, qual que é o racional, né? No longo prazo, sim, temos que levar em consideração o tamanho da disciplina. Mas agora, no curtíssimo prazo, pós-edital, eu acho que você não tem mais que pensar nisso, e sim no custo-benefício de estudar determinada disciplina. Vamos entender isso. Então, olha só. Aqui eu coloquei em ordem decrescente as disciplinas mais importantes do
concurso de auditor fiscal de Cuiabá para a área de especialização de gestão tributária. Então, olha só, qual que é a lógica? Qual que é a lógica lá no pré-edital, pensando no futuro, né? Pensando no estudo de longo prazo? Por exemplo, suponha que você tenha que estudar contabilidade avançada e contabilidade de custos. Quando você está pensando ali no pré-edital, pensando no longo prazo, suponha que contabilidade avançada você tenha 20 aulas e suponha que contabilidade de custos você tenha 4 aulas. Então, pensando no longo prazo, é muito coerente, é muito tranquilo de você entender que a gente precisa de uma carga horária maior para contabilidade avançada. Afinal, eu preciso vencer 20 aulas. E uma carga horária menor para contabilidade de custos, porque eu preciso vencer apenas 4 aulas. Isso é muito válido no longo prazo. Agora, aqui no curto prazo, a gente muda um pouco a nossa ótica. Porque, por exemplo, suponha que dessas 15 questões, você tenha, por exemplo, 8 questões de contabilidade avançada e 7 questões de contabilidade de custos. Pergunto para você, qual que é o maior custo-benefício em termos de estudar determinada aula do curso de contabilidade avançada ou determinada aula do curso de contabilidade de custos? Onde que é mais fácil você adquirir um conhecimento para achar uma dessas questões que serão cobradas em prova? É mais fácil você achar os conceitos dessas 8 questões em 20 aulas de contabilidade avançada ou achar supostamente essas 7 questões que serão cobradas ali de contabilidade de custos, nessas 4 aulas. É claro que há um custo-benefício maior de estudar contabilidade de custos do que contabilidade avançada nesse meu exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer é que o tamanho da disciplina é muito importante em termos de definição de carga horária, no estudo do longo prazo. Agora, aqui no curto prazo, não tem sentido você majorar a sua carga horária simplesmente porque a disciplina é maior, porque a análise tem que ser a respeito do custo-benefício de estudar determinada disciplina, não é? Então, por exemplo, aqui na contabilidade de custos, olha, se eu estudar essas 4 aulas, eu tenho conhecimento a respeito de 7 questões. Ao passo que se eu estudar 4 aulas aqui de contabilidade avançada, estou estudando 20%, por exemplo, do curso. Né? Veja que é mais difícil achar os temas das 8 questões lá estudando a contabilidade avançada. Então, nesse sentido, é que eu digo para você, no pós-edital, eu não vejo muito sentido em você definir a sua carga horária, a aumentar ou diminuir, simplesmente pelo tamanho de cada disciplina. Portanto, eu julgo que você vai ter que levar 2 critérios em consideração para definir a carga horária de cada uma das disciplinas. O primeiro critério, é claro, vai ser a relevância de cada uma dessas disciplinas. E o segundo critério vai ser o seu conhecimento em cada disciplina. Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo para que isso fique mais claro. Vamos supor, por exemplo, que você já estudou contabilidade geral. Contabilidade geral tem aqui 10 questões, peso 2, valendo aqui 20 pontos, né? Ou seja, 8,9% dos pontos possíveis. E suponha que você nunca estudou legislação tributária municipal na sua vida. E veja que são as mesmas quantidade de questões, são 10 questões, peso 2, valendo 20 pontos e, portanto, a mesma relevância. Então veja que as duas disciplinas têm a mesma relevância em termos percentuais, 8,9%. Então veja que se você definisse a sua carga horária apenas levando em consideração a relevância de cada disciplina, você tomaria a decisão equivocada de definir a mesma carga horária para contabilidade geral e legislação tributária municipal. Só para a gente ter um número, suponha que você estuda por mês 100 horas. Então isso quer dizer que você definiria, só para a gente arredondar aqui, 9 horas para contabilidade geral para você estudar ao longo do mês e 9 horas para estudar a legislação tributária municipal. Eu não vejo sentido nisso, porque, por exemplo, a contabilidade geral você já domina. Então você não precisa de 9 horas para fazer as suas revisões em contabilidade geral. Ao passo que a legislação tributária municipal supõe que você ainda nunca estudou na vida. Então é claro que você vai precisar de uma carga horária maior do que 9 horas para conhecer aquela disciplina, para depois ainda fazer as suas revisões, consolidar os temas. Então veja que através desse exemplo bastante básico, peguei 2 disciplinas com a mesma relevância
e comprovei para você que não adianta você definir a mesma carga horária para elas simplesmente porque elas têm o mesmo percentual de relevância. Então você também vai levar em consideração o seu conhecimento em cada disciplina. Aí você pode definir um fator, por exemplo, você faz uma escala de 1 a 5. 1 seria um conhecimento péssimo, nunca estudou aquela disciplina. 2, você começou há pouco tempo, é um conhecimento ruim. 3, mediano. 4, bom. E 5, excelente. Então, conforme você tem, por exemplo, um conhecimento regular, mediano naquela disciplina, você não precisa nem aumentar e nem diminuir a sua carga horária em relação àquele cálculo que você fez em relação, por exemplo, à relevância, né? Por exemplo, então suponha que português você é mediano, suponha que seja mediano. Lembra lá naquela carga horária que a gente falou, 100 horas por mês? Então suponha que você tinha 4,4 horas para estudar por mês. Mantém, não precisa nem majorar e nem diminuir. Mas suponha, por exemplo, que legislação tributária, você tem um conhecimento péssimo, nunca começou a estudar, começou agora, nunca estudou na disciplina, então o que você vai fazer? Você vai majorar essa carga horária. Majorar de onde? Vai emprestar de outras disciplinas que você tem um bom conhecimento. Então, por exemplo, suponha que aqui, olha, a contabilidade geral é excelente o seu desempenho em contabilidade geral. Então, você não vai estudar 9 horas por mês, você vai, por exemplo, destinar 4 horas por mês. Então, veja que você tem 5 horas para emprestar para outras disciplinas que você está ali com um desempenho péssimo. Por exemplo, vou emprestar tudo, por exemplo, supostamente tudo, para legislação tributária municipal, que ficaria daí com 14 horas. Enfim, deu para entender, né? Você vai fazer isso em todas as disciplinas. Por exemplo, Direito Tributário 1, né? Direito Tributário 1, veja lá, que daria 13,3 horas. 13,3 horas, apenas olhando a relevância. Mas suponha que você já domina esse Direito Tributário 1. Você tem um bom rendimento, não precisa de 13,3 horas, mas como é uma disciplina muito relevante, suponha que você vai definir 6, 7 horas. Veja que você tem ali, olha, 7,3 horas para emprestar para uma outra disciplina. Deu para entender? Ou seja, aquela disciplina que você está muito bem, você diminui a carga horária. Aquela disciplina que você está mal, você aumenta a carga horária, sempre tendo como referência aqui, né, uma referência inicial aqui a relevância. Não vou levar em consideração o número de aulas. Aí você fala, professor, mas por exemplo, se você não levar não levar em consideração o número de aulas, vai ter disciplina aqui que é muito grande, com pouca carga horária, não tem nenhum problema. Por exemplo, olha só, Direito Administrativo e Constitucional. Quero crer que vocês já estudaram essa disciplina, vale 6,7%. Você já estudou essa disciplina, você precisa agora ter atenção a quais aulas você vai estudar. Então, por exemplo, suponha que você tenha 28 aulas de Direito Administrativo e você tenha lá 30 aulas de Direito Constitucional. Não dá para pensar em estudar todas essas aulas daqui até o dia da prova, não tem tempo. Você tem outras disciplinas mais relevantes para estudar. Quais são as mais relevantes? São essas daqui para cima. Elas valem 3/4 da sua prova, pô. Vale 3/4 da sua prova. São essas aqui para cima, olha. Direito Tributário 1 e 2, Contabilidade Geral Avançada de Custos, Legislação Tributária Municipal, Auditoria, 3/4 da sua prova. Então é claro que 80% do tempo de estudo daqui para frente, até o dia da prova, vai ser essas disciplinas. É aqui que vai fazer a diferença na sua aprovação ou não. E nos outros 20% do tempo, você vai tentar buscar pontos nessas disciplinas menos relevantes. E como é que você vai fazer isso? Aí você tem que conhecer a banca examinadora. Você tem que saber dessas 28 aulas quais são as mais importantes de direito administrativo. Você vai ter que saber, por exemplo, dessas 30 aulas que você tem lá de direito constitucional, quais são as mais importantes. E isso é claro, se você não quiser fazer o estudo, né, não quer perder o seu tempo, investir o seu tempo analisando isso, manda uma mensagem lá para o seu professor de direito administrativo, de direito constitucional, de exatas, de português, para saber quais entre as aulas que você tem ao longo daquele curso, quais são mais importantes pensando, é claro, na banca CESP, né? Aliás, banca CESP, pensando aqui, é claro, na banca FGV, a banca Fundação Getúlio Vargas, né? Então isso é fundamental, principalmente nas disciplinas menos relevantes. Ali você vai ter que ser muito certeiro, né? Estudar aquilo que é mais importante. Então peça lá para o seu professor, olha, faça uma análise aí para mim, da banca FGV, o que é mais importante. Eu não tenho tempo de estudar todas essas aulas, então você vai ter que ter esse cuidado, tá bom? Esse cuidado. Bom, dito isto, é claro que nas outras áreas de especialização, TI,
e também processo tributário, a lógica é a mesma, né? Você sempre vai focar ali nas disciplinas que possuem uma maior relevância, Então, 80% do seu tempo de estudo vai ser destinado às disciplinas com maior relevância e 20% do restante você vai tentar buscar pontos, principalmente analisando aqueles tópicos com maior probabilidade de cobrança no dia da sua prova. Isso aqui é bastante lógico. É fundamental que você não tenha aquela tara de matar o conteúdo programático do edital por completo. Não tem mais sentido. A gente não está mais no mundo ideal, onde não estamos correndo mais contra o tempo. Agora a gente está correndo contra o tempo. Eu preciso necessariamente estudar de uma maneira certeira, né? Bom, como eu sou professor de contabilidade geral, avançada e de custos, né, nada mais natural do que a gente falar também sobre esses tópicos, né, de quais são os tópicos mais importantes. Então, essa parte que a gente já respondeu, né, como definir a carga horária de cada disciplina. Então, basicamente, você vai levar aqui dois aspectos em consideração. Primeiramente, a relevância de cada disciplina e o seu conhecimento em cada uma dessas disciplinas. Só lembrando que quando eu estou pensando no longo prazo, eu falo para os meus alunos também levarem em consideração o tamanho de cada disciplina, né? Então, quanto maior aquela disciplina, maior a carga horária que eu vou destinar para ela. Agora, no pós-edital, esquece disso. Esquece disso. Eu não estou mais preocupado com o tamanho da disciplina. Estou pensando no custo-benefício de estudar determinada aula, né? Determinado tema. Tem que ser alto esse custo-benefício. Então, você tem que saber quais são os tópicos com maior probabilidade de cobrança no dia da sua prova. Isso é fundamental. Bom, vou falar um pouquinho aqui a respeito da minha disciplina, né? A contabilidade, só lembrando que aqui, quando a gente fala de contabilidade, eu estou falando de contabilidade como um todo, né? Para a gestão tributária é a contabilidade geral avançada e de custos, veja que ela vale aí quase um quarto da sua prova, né? 22,2%. Para a TI só vai cair a contabilidade geral, e acaba sendo relevante, quase 9% da prova, e para processo tributário é uma relevância menor, né? Lembrando que aqui só cai geral, mas cuidado, hein? Esse geral aqui eu já vou falar para você, hein? Não se engane com esse geral. Vale aqui 4,4%. Então, certamente, a minha disciplina ela é muito relevante, ela é fundamental para quem quer ser aprovado na área de gestão tributária. Certamente, todos os aprovados vão mandar muito bem em contabilidade. Para a área de TI, não é a disciplina mais relevante, mas ainda assim tem um percentual bastante significativo. Agora, para processo tributário, está lá entre as disciplinas menos importantes, essa é a realidade. Então, olha só, vamos falar aqui sobre o conteúdo programático de contabilidade geral. Lembrando que contabilidade geral, então, vai ser cobrada ali para todas essas áreas, né? Para todas essas áreas ali na prova 1. Cuidado, em contabilidade geral aqui, entre aspas, porque tem muita contabilidade avançada e eu vou te falar por quê. Olha esse item 2 aqui, olha, princípios e normas brasileiras emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Essas normas, elas são emitidas com base nos pronunciamentos técnicos. Então, não tenha dúvida, pode sim cair avançada na sua prova. Eu diria que nem só pode, como vai cair. Como assim, professor? Olha só, lá no concurso da Cefaz do Espírito Santo, lá no concurso da Cefaz do Espírito Santo, existia também essa subdivisão em geral, então caiu aí geral lá na prova da manhã, e tinha avançada. E lá no conteúdo de contabilidade geral da Cefaz Espírito Santo, ele trazia uma hipótese dessa. Olha, eu posso cobrar aqui de maneira genérica, pronunciamentos técnicos. E lembro que na oportunidade, muitos alunos falaram, não, professor, você está exagerando, não vai cair avançado na prova de contabilidade geral. Resultado, eu avisei, muitos não estudaram. 9 das 10 questões da prova de contabilidade geral aplicada pela manhã eram sobre pronunciamentos técnicos, ou seja, eram desse item 2 aqui, na prova de contabilidade geral. Então não se engane, vai cair contabilidade avançada na prova de TI, na prova de processo tributário? Não só pode, como deve cair. É o histórico da FGV, a gente está fazendo prova da FGV, eu vou esperar aqui uma mamata? Claro que não, vou me preparar para o pior.
cenário possível. Agora, é claro que você dessas outras áreas, principalmente ali processo tributário, eu não quero que você fique estudando 30% do seu tempo em contabilidade. Por quê? Porque ela é uma disciplina pouco relevante. Então, aí vai ganhar a importância de você saber quais são os principais tópicos de contabilidade avançada, né? Aqueles tópicos que sempre são cobrados pela banca FGV. Aí vai ganhar importância para você ter um estudo mais assertivo. E é claro que avançada, né, na prova de contabilidade avançada, dentro daquelas 15 questões, eu espero ali de 8 a 9 questões de avançada, o restante de custos, né, 7 ou 6 questões de contabilidade de custos. Então eu não vou ler aqui todo o conteúdo programático, eu quero ser mais objetivo, mas a ideia aqui é principalmente te convencer de que a contabilidade avançada não só pode, como vai ser cobrado de acordo com o histórico da banca, não é de acordo com o que eu acho, de acordo com o histórico da banca, vai ser cobrado em função aqui desse item 2, tá bom? Para todas as áreas de especialidade, tá bom? Bom, aqui só continuando com o conteúdo programático, aqui a ideia não é ficar lendo esses itens, está lá no edital para você. A ideia aqui era reforçar a possibilidade de cobrança de avançada dentro da prova de geral. Acho que é isso que vai acontecer. Aqui está o conteúdo de avançada, aqui sim só para gestão tributária, né? Não vai ser cobrado esse conteúdo, pelo menos não de forma aqui expressa, né? De maneira genérica, a gente viu. Item 2 cobre tudo isso aqui. Cobre tudo isso aqui. Então, o CPC 25, muito importante, né? Muito importante para provas da FGV. O item 2 cai muito em provas da área fiscal, tá bom? Então, cuidado aqui, olha, com o CPC 23, né? O CPC 23 deve pintar uma questão na sua prova, tá? A banca FGV gosta de cobrar CPC 23 em provas da área fiscal. Aqui ele fala de CPC, por exemplo, 18, né? Muito importante também em provas da área fiscal. CPC 02 eventualmente pode cair. CPC 02 aqui ele fala também. Olha só, esse item 7, olha, eu vou destacar para você. Vai ter uma questão aqui sobre o CPC 15, tá? Cálculo lá de goodwill, cálculo de ágio mais-valia, vai cair isso aqui na sua prova, sem sombra de dúvidas, tá? Vai cair certamente. Olha lá, ele até fala aqui, olha, apuração do goodwill de maneira mais expressa, né? Vai cair na sua prova, tá? CPC 01, muito importante para a sua prova, né? Muita atenção. Aqui ele fala de debêntures, enfim, pode cair, por exemplo, conceitos relacionados ao CPC 08. CPC 06 não é assim tão cobrado pela banca FGV, mas eventualmente na área fiscal ele acaba cobrando, assim como ele fala aqui do CPC 31, fala do CPC 28, muito importante. CPC 28 na área fiscal a banca FGV adora, né? Então tenha atenção aqui ao CPC 28. CPC 04 pode cair na sua prova, né? Esse item 14 aqui acho mais difícil, deve ter copiado e colado aí de outros conteúdos programáticos, aqui, convenhamos, é mais difícil de cair em prova, né? CPC 46, eventualmente pode cair na sua prova, né? Não seria uma aposta minha, né? CPC 12, ele fala aqui de ajuste a valor presente, fala do CPC 07 aqui também. Então tem muita coisa para estudar, né? Mas enfim, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: na aula demonstrativa, se você quer saber mais quais são os temas mais cobrados em contabilidade geral avançada e também de custos, na aula demonstrativa do curso de questões que eu lancei no meu site, questões da banca FGV, para esse concurso, né, Auditor Fiscal de Cuiabá, na aula demonstrativa é de graça, você não precisa pagar nada, é só baixar a aula demonstrativa e lá tem um estudo, né, um estudo estatístico de provas aplicadas pela banca FGV, onde eu faço lá uma análise de quais são os tópicos mais cobrados. Então, dentro da sua carga horária que você tem, por exemplo, definida lá para contabilidade geral avançada de custos, eu quero que você foque grande parte da sua carga horária para esses principais tópicos, né? E a carga horária mínima, por exemplo, 20% da sua carga horária definida para contabilidade, você vai buscar alguns pontos em tópicos não assim tão cobrados pela banca FGV. Legal? Bom, contabilidade de custos aqui é a mesma coisa, né? A ideia não é analisar tópico por tópico, afinal quero ser objetivo aqui, mas lembro que lá na aula demonstrativa do meu curso de questões comentadas da banca FGV,
para este certame, eu faço lá uma análise estatística te mostrando o que é importante, o que não é importante em termos de relevância, em termos de cobrança, né? A quantidade de questões cobradas nos últimos anos pela banca FGV, né? Aqui de cabeça eu lembro que ponto de equilíbrio é muito importante, né? A análise das relações custo-volume-lucro, né? Claro, custeio por absorção despenca, né? Enfim, entre outros temas. Mas lá tem uma análise mais detalhada, não vou demandar aqui mais o seu tempo em relação a isso. Bom, trouxe aqui ainda, né, uma pergunta, né? Como gabaritar a sua prova de contabilidade, né? Como gabaritar a sua prova de contabilidade? Primeiro passo, é claro, eu quero que você saiba quais temas você deve ou não estudar, de acordo com o histórico da banca. Segundo passo, eu quero te ajudar com isso através do meu curso de questões comentadas, que eu acabei de citar aqui, já está lançado lá no meu site. Você vai ter análise aí de mais de 1000 questões. Aqui não é força de expressão, é mais de 1000 questões mesmo. Eu coloquei aqui, olha, as principais características desse curso que eu acabei de lançar lá no meu site. Então você vai ter mais de 1000 questões, 1500 questões, né? Mais de 1500 questões comentadas textualmente, né? Comentadas textualmente. Professor, não tem vídeo? Tem vídeo sim. Dessas 1500 questões, mais de 500, ou seja, mais de um terço, também tem comentário em vídeo, porque muitas vezes você analisa lá textualmente, pode pintar uma dúvida, que na videoaula a gente acaba tendo uma outra abordagem, né? A linguagem textual é diferente da linguagem aqui do bate-papo. Então, muitas vezes o aluno ele acaba tendo dúvidas na análise daquela questão de maneira textual, vai lá para a videoaula de forma muito simples, não precisa ficar procurando, são 500 vídeos que eu vou ficar baixando, não tem que ficar procurando, não, já vou te mostrar como você tem acesso a essas videoaulas de uma maneira muito simples e objetiva, tá? E você tem aqui, olha, a indicação da relevância dos temas, né? Dentro de cada tópico, o curso todo ele é dividido por tópicos, justamente para que a gente possa consolidá-los, né, de uma maneira ali sequencial. E antes de cada tópico, eu indico para você a relevância daquele tema para provas da FGV. Por exemplo, suponha que você tem ali de 1 a 5 estrelas, é uma escala, e suponho que você está sem tempo de estudar todas as 1500 questões, você precisaria de mais tempo, a prova está marcada, o que você pode fazer? Dar ênfase aos temas de 3, 4 e 5 estrelas, que são os mais importantes. E lá no final, se der tempo, você volta, por exemplo, para estudar os demais temas. Então eu te permito isso através aqui da relevância de cada um dos temas. E eu coloquei aqui, olha, selo de garantia dos aprovados. O que seria isso? Dá uma olhada no meu site, se você entrar lá, igorsintra.com.br, você tem lá a seção de depoimentos. Analisa lá os depoimentos, né? Tem lá os depoimentos textuais, vários desses depoimentos são de pessoas aí conhecidas na área fiscal, né? Então você tá lá, não tem como mentir. Depoimentos de alunos aprovados, né? Alunos aprovados, em sua maioria, em cargos públicos de altíssimo nível da área fiscal. Inclusive, eu quero te convidar aqui para conhecer alguns desses alunos, né? Alguns desses alunos, aliás, nem todos os alunos que eu vou te mostrar aqui fizeram depoimentos textuais lá no meu site, né? Mas mandaram aqui um vídeo. Então, só para você conhecê-los, olha só. Boa noite, pessoal. Meu nome é Otto Antonello, sou auditor fiscal aqui na Secretaria de Fazenda do Pará, aprovado em 6º lugar. E eu vim aqui para recomendar o material do professor Igor Sintra, que eu usei na minha preparação e posso dizer assim, que foi o melhor que eu vi no mercado de longe e que me ensinou assim, desde o mais básico até o mais avançado e me permitiu passar na prova. Valeu, professor! Olá, meu nome é Thalita Pelosi, eu estudei contabilidade com o professor Igor Sintra e fui aprovada para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Olá, eu sou o Thiago Huang, usei os materiais de contabilidade do professor Igor Sintra e fui aprovado nos concursos de auditor fiscal de Minas Gerais e do Mato Grosso em 2023. Olá, meu nome é Thiago Ernesto, eu estudei contabilidade com o professor Igor Sintra, um craque da contabilidade, um ótimo professor, e por isso também eu fui aprovado no concurso da Receita Federal como analista tributário, e hoje eu estou empossado.
meu nome é Giovana Klein, eu estudei material do Igor Sintra de contabilidade e fui aprovada e nomeada no concurso de auditora fiscal da Cefaz Minas Gerais. Olá, meu nome é Ramon Ferreira, eu estudei contabilidade com o professor Igor Sintra e fui aprovado nos concursos da Cefaz Amazonas, analista tributário da Receita Federal e auditor fiscal do ISS São Paulo. E por conta disso eu quero deixar aqui meu agradecimento. Obrigado, professor Igor Sintra, por ter sido fundamental aí e ter participado e contribuído para a minha aprovação para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil no concurso da FGV de 2023. Muito obrigado. Enfim, pessoal, bom, vocês viram aí turma da pesada, né? Auditor fiscal da Receita, analista tributário da Receita, auditor da Cefa Pará, auditor da Cefaz de Minas, Mato Grosso, ISS São Paulo, enfim, Cefaz do Amazonas, enfim, uma rapaziada da pesada, né? Se você quiser mais depoimentos, é só entrar no meu site, igorsintra.com.br, e você tem lá a seção de depoimentos. Bom, eu coloquei aqui para vocês também, eu acho importante, né, para que você entenda como é que funciona então esses comentários em vídeo, né? Muitas vezes o pessoal acha, algum comentário ali pontual. Não, estou falando de 500 questões comentadas em vídeo, né? Dava para eu vender isso aqui como um curso em separado, só de vídeo. Mas não, isso aqui está dentro do PDF. Mas como assim vídeo dentro do PDF, né? Quando eu era estudante, eu não gostava daquele lance de ter uma dúvida no PDF e depois eu ter que ficar procurando a aula correspondente em vídeo, né? Porque muitas vezes eu baixava ali todas as aulas e ficava ali procurando, né? Dentro de um vídeo de 30 minutos, onde exatamente estava aquele vídeo correspondente àquela questão específica. Então, acabava perdendo muito tempo com isso. Então, como é que eu fiz no meu PDF? Eu indico para você quando tem um vídeo correspondente àquela questão ou não, e você não precisa ficar procurando. É só clicar, se você estiver estudando no próprio computador, ou aponta o seu celular para o QR Code e pronto, você vai para a videoaula correspondente. Simples assim, não perde mais do que um segundo com isso. Então, por exemplo, olha, peguei aqui uma questão que estava lá no meu curso, se não me engano, a aula 2, enfim, qualquer aula lá do meu curso, de questões comentadas da Banca FGV aqui para o concurso de auditor fiscal de Cuiabá. E veja que já tem questões de 2024, são várias questões de 2024 inclusive, e você tem lá, por exemplo, um enunciado. Então esse é o enunciado, não vou analisar aqui a questão. A ideia é que na sequência venha a resolução textual, não é? Esse é o padrão do meu PDF. Então olha só, vem aqui a resolução, tá vendo? Então começa resolução, então começa aqui a resolução textual. Mas suponho que você ficou com alguma dúvida, né? Quer assistir a videoaula correspondente? É só você clicar aqui, se você estiver estudando pelo computador, ou se você imprimiu, por exemplo, aponta o seu celular para o QR Code aqui e automaticamente já abre a aula em vídeo com os meus comentários dessa questão. Então, nesse estilo aqui, olha, são 500 questões ao longo do meu curso em vídeo. Então, das 1.500 questões, mais de 1.500 questões que eu tenho comentadas textualmente ao longo desse curso, 500 delas, um pouco mais do que isso, são também comentadas em vídeo. Então, não dá para você ficar de fora, né? Se você quer gabaritar respondendo aquela questão, se você quer gabaritar a contabilidade geral avançada e de custos, certamente isso passa por estudar muito bem a contabilidade, e isso eu posso te garantir no meu curso. Então dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, eu também vou deixar aqui nos comentários de maneira fixada o link para que você seja redirecionado para o meu curso de contabilidade geral avançada e de custos para auditor fiscal da Prefeitura de Cuiabá. Talvez nesse momento você esteja se perguntando, professor, mas eu não vou estudar para gestão tributária, eu vou estudar TI ou processo tributário, esse curso é válido? Sim, porque a gente viu, item 2 do conteúdo programático de contabilidade geral permite a cobrança de qualquer aspecto relacionado à contabilidade avançada. Está lá no item 2, com exceção da última aula. A última aula eu comento questões de contabilidade de custos. Você não vai ler essa última aula. Então você tem lá 15 aulas, as 14 primeiras
válidas para você também. A última aula só válida para o pessoal da gestão tributária. Então conte comigo, se tiver qualquer tipo de dúvida relacionada ao curso, coloca aqui nos comentários. Me procure, por exemplo, nas minhas redes sociais. Olha, eu vou colocar aqui novamente. Tem alguma dúvida? Estou na dúvida se vale a pena ou não comprar? Coloca aqui, olha, instagram.com/profigorsintra, me manda uma mensagem. Mas eu aproveito para fazer o convite novamente. Dá uma olhadinha nos comentários, né, nos depoimentos que tem lá no meu site de alunos aprovados. São centenas de alunos aprovados. Eu coloquei lá alguns depoimentos, é claro. Não dá para colocar todos. Mas veja lá, você tem um monte de auditor fiscal lá conhecido hoje no mundo dos concursos. E dá uma olhadinha lá nos depoimentos. É unanimidade, né? Todo mundo sabe que no pós-digital, para você estudar contabilidade geral, contabilidade avançada, contabilidade de custos, da maneira correta, né? Com muitas questões, é através dos materiais do professor Igor Sintra. Isso é unanimidade no mercado. Pós-digital, todo mundo sabe. Meus cursos de contabilidade geral, avançada de custos, cursos de questões comentadas, sempre foram indicados pelas melhores consultorias do mercado. Todas essas que você conhece, eles indicam os meus cursos de questões comentadas no pós-edital. Então não fique de fora. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. Está lá o link para que você seja redirecionado ao meu curso de questões comentadas para esse certame. Inclusive, você pode analisar a aula demonstrativa de maneira gratuita. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, por fim, vou fazer mais uma vez o convite para que você se inscreva aqui no canal. No YouTube, né, tenho muito conteúdo de contabilidade geral avançada de custos gratuito para você. Inclusive, ao longo das próximas semanas, certamente eu vou comentar muitas questões aplicadas em 2024 pela FGV. Então, fiquem atentos. E aqui fica também o meu convite para que você entre no meu canal no Telegram. É gratuito, tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês definam a carga horária disponível para cada uma das disciplinas de acordo com os critérios que eu te mencionei. Ou seja, nesse pós-digital, basicamente, a relevância de cada disciplina e o seu conhecimento em cada uma dessas disciplinas. Quanto maior é o seu conhecimento naquela disciplina, menor é a carga horária que você precisa para ela, afinal, você só vai fazer as suas revisões. E quanto menor é o seu conhecimento em determinada disciplina, você vai ter que majorar um pouco a carga horária para correr atrás do tempo perdido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.